No início desse mês, em uma visita ao Mali, né, o primeiro-ministro de Burkina Faso, né, o Apollinaire Kyellen de Tambela, ele sugeriu a federalização com o país vizinho. Isso chamou bastante atenção e as conversas elas estão ocorrendo bem intensamente, né? Não apenas entre esses dois países, mas também com o vizinho, a Guiné, tá? Essa movimentação ela está causando bastante discussões pelo mundo, né? Sobre diversos aspectos e diversas perspectivas também, né? Inclusive sendo algo bastante relevante para nós aqui no Brasil também. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, me acompanha no vídeo de hoje. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, no meio de toda essa história aí, né, de balão chinês, de OVNI, ainda com a guerra da Ucrânia, um monte de coisa que tá rolando por aí, as atenções estão muito focadas, né, do mundo inteiro em alguns pontos só. Só que tem outras coisas acontecendo que chamam muita atenção, como é o caso desse assunto de hoje, tá? Porque começaram a aparecer para mim algumas informações que eu fui pescando e aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa nisso aqui, né? E depois que eu refleti um pouco, né, e recebi outras informações, eu comecei a entender um pouco a importância de tudo isso aqui que eu vou falar hoje com vocês, tá? Então, é por isso que eu vim trazer esse assunto que também a gente geralmente, a gente não nós aqui, né, mas tem muita gente por aí que não liga muito, né? É difícil aparecer notícias na mídia convencional sobre esses acontecimentos na África, né? Coisas que eu acho extremamente relevantes, né? Não só da perspectiva de saber o que está acontecendo, mas também do que a gente pode aprender com as coisas que acontecem por lá, como em qualquer lugar do mundo, né? E como geralmente são negligenciados esses assuntos, a gente acaba perdendo essas reflexões, né? Então, por isso que eu faço questão de trazer, né? Até porque tem muita coisa rolando por lá que pode afetar a gente diretamente. Então, por isso que eu trouxe esse assunto e porque também eu sei que tem muita gente que se interessa por saber mais da África, né? Muitos dos nossos países irmãos aqui, né? E que também fazem parte do nosso entorno estratégico brasileiro. Então, eu faço questão de trazer esse assunto hoje, tá? Mas antes de a gente começar, eu queria falar uma coisinha rápida aqui, né? Que no último domingo, né, a gente se reuniu lá na V-Unit, né, na loja do Vini, como o pessoal que já está no nosso Instagram e no nosso Telegram também já tinham visto antes, né? E eu me dei muito bem aqui, eu quero passar um pouco para vocês, que eu comprei uma mochila aqui, ó, que eu tava precisando, uma mochila bem grande, acho que dá para ver daqui, né? Eu paguei só R$ 200, tá? Coisa que qualquer, aquelas mochilinhas militar que parece uma lancheirinha, assim, bem pequenininha, é mais do que isso, né? Então, realmente, eu acho que vale muito a pena, né? Então, eu tô falando isso porque eu sei que muitos de vocês também gostam de militaria, artigos militares em geral, né? Então, eu convido vocês a acessarem o site da V-Unit, né? Eles entregam no Brasil todo, então não precisa ser daqui de São Paulo. Então, né, dá uma olhadinha lá que tem muita coisa boa, tá? E só, já que eu falei disso, também não se esqueçam de também acompanhar nossos canais parceiros, né? Que tem muita coisa que vai complementando com o outro, né? Tem muitas informações também boas deles, tá? Bom, vamos começar falando propriamente dessa questão da unificação, né? Entre o Mali, Burkina Faso e Guiné, né? A incapacidade de apresentar respostas para a proteção da população, principalmente, né? Mas também para a corrupção, né? Para enfrentar o controle político estrangeiro, né, entre outros motivos, isso levou, né, que os três países passassem por golpes de Estado sucessivos, né, desde 2020. Esses movimentos eles levaram a uma resposta razoavelmente negativa, né, tanto por parte do Ocidente, mas também por países vizinhos ali do continente africano. E eles tomaram ações diplomáticas e econômicas contrárias a esses países, né, como, por exemplo, a suspensão desses países da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental e também da União Africana, né? Então, por isso, houve um entendimento, né, de que uma convergência de esforços e recursos, né, pode ser favorável para esses países, né? O que eu concordo. Então, passados alguns dias da visita, né, ao Mali, né, do primeiro-ministro Burkino, que eu comentei no começo, ele pediu, né, durante uma reunião tripartite, né, entre os representantes dos três países, que os ministros das relações exteriores avancem com a criação de uma federação entre as repúblicas, né, de Guiné, Mali e Burkina. Segundo ele, né, palavras dele mesmo, esses são três países em transição. Essa transição não é um acidente, é resultado da luta de cada povo
que rechaçou uma certa ditadura. Se nos reunirmos, é para tentar compartilhar o que nos une. É para tentar deixar de lado o que poderia nos dividir. Devemos apresentar as bases que farão este sonho se tornar realidade. Para quem quiser entender do que se trata, né, isso que ele quis dizer aqui nas entrelinhas, a gente abordou esse assunto em um outro vídeo, tá? Eu vou deixar aqui em cima, tá? Mas então, os ministros eles assinaram, né, um documento definindo a formação do chamado Eixo Bamako-Conakry ou Ouagadougou, pedindo por uma aliança formalizada e institucionalizada, né, em todas as áreas. Né, é uma aliança completa, vamos dizer assim. Economicamente, a declaração promete integrar a infraestrutura elétrica e de combustíveis, né, entre os três parceiros, assim também como a cooperação na extração de minérios, no desenvolvimento rural, né, abrir o fluxo de pessoas com a criação de várias linhas férreas e rodoviárias, né, inclusive uma linha férrea conectando as três capitais em um corredor comercial e de transporte. O primeiro-ministro Kieran de Tambela, ele declarou que enquanto cada um seguir caminhos separados, não teremos muita influência. Mas se você juntar a produção de algodão, ouro e gado de Mali e Burkina Faso, ela se torna uma potência. Essa declaração ela tem um fundo de verdade, né? Já que juntando as capacidades dos três países, a capacidade produtiva, né, junto dos recursos disponíveis, né, ela se potencializa, né, o que pode melhorar razoavelmente a situação dos três países. Para exemplificar um pouco, o Mali e Burkina Faso, eles são países chamados landlocked, né? São países que não têm acesso ao mar. O que implica em uma série de dificuldades econômicas, né? Como, por exemplo, né, o aumento das taxas alfandegárias para exportar produtos, né, o que diminui a competitividade no mercado internacional. Né? Com a União, eles passam a ter acesso ao Atlântico, né, pela costa da Guiné. Mas, além disso, também, o PIB conjunto desses países gira em torno dos 230 bilhões de dólares. Muito mais do que os respectivos, né? 64, 76 e 89 de PIB de cada um. A população também ela vai estar mais ou menos em 56 milhões de pessoas. As economias e a demografia, né, são parecidas dos três países, né? E são compatíveis, vamos dizer assim, de forma que as respostas encontradas, né, podem contribuir para as populações dos três países. Né? Não vai ser muito pontual, né? Pode conseguir ajudar os três de uma vez. Outros problemas em comum enfrentados por eles são relacionados, né, à falta de estrutura de saúde, né, falta de alimentos e à insegurança, especialmente no que tange aos grupos jihadistas, né, e às milícias que assolam a região toda. No âmbito militar, os três países prometem coordenar esforços para lutar contra as insurgências no Sahel e no Saara, o que deve ajudar muito no combate contra as forças, né, da Al-Qaeda e do Estado Islâmico na região, por exemplo, principalmente eles, né. As forças militares somam em 45 mil militares, né, sendo 21 mil do Mali, 11 mil de Burkina Faso e 13 mil de Guiné. O que permite a gente enxergar como o esforço conjunto vai ajudar com certeza. Né? Em vez de você enfrentar, vamos supor, com 21 mil militares ali no norte do Mali, você consegue colocar mais de 40 mil militares ali. Então, percebam como essa união pode ajudar muito. Quem já assistiu o nosso vídeo também sobre o Mali, que a gente já falou sobre isso, e o problema deles, né, contra os grupos insurgentes, vai entender a relevância desse ponto aqui. Tá? Porque lá a gente aborda em vários aspectos e também um ponto que a gente vai falar mais a seguir também tem a ver bastante com isso. Tá? É interessante a gente notar uma coisa também, que eles consideram que a união ela tem que ser realizada agora, porque quando os civis voltarem ao poder, será mais complicado. Né, por motivos como a incapacidade, né, de muitos políticos, né, como a gente pode ver, acho que isso é uma coisa em todo mundo, né, tem políticos incompetentes, mas também a falta de vontade política, né, e até a corrupção. Né, mas a corrupção mais no que tange o que a gente falou num desses vídeos que eu já comentei, que a gente já fez, especialmente vindo de países como, por exemplo, a França, né, mais majoritariamente, né, que faz isso desde quando os países ganharam a independência, né, que eles vão corrompendo para que eles atuem a favor da França, no caso, por exemplo. O primeiro-ministro Kieran de Tambela, ele também se referiu aos esforços realizados
anteriormente, né, para forjar uma federação entre estados africanos, francófonos na África Ocidental. É uma tentativa malfadada, né, de reunir o Mali, o Senegal, Burkina Faso e Benin, né, um pouco antes deles se tornarem independentes da França em 1960. Né. Nas palavras dele, nossos ancestrais tentaram criar grupos como a Federação do Mali, que infelizmente não duraram, mas eles nos mostraram um caminho. Uma das minhas razões para ir ao Mali é que há muito tempo procuramos soluções em outros lugares, quando muitas vezes elas estão bem debaixo dos nossos narizes. Aqui dá para ter um panorama geral dessa questão da unificação, né? Eu acredito que tem muito a ganhar, tá? Mas vamos continuar aqui para vocês entenderem um pouco outros pontos. Esse movimento, ele não é uma questão só presente, assim, não é uma coisa local que vai só mudar a relação entre os países em si. Isso aqui tem a ver com todo o panorama geral, né? Não só continental, mas do mundo inteiro, né? Inclusive a gente pode identificar, de certa forma, um alinhamento com o multipolarismo, né? E até questões sobre o modelo de governo, né? Mas vamos com calma, vamos começar aqui. Os golpes de Estado que ocorreram nesses países, embora tenham sido motivados, né, pela ira da população, né, que já estava cheia de viver, né, sob constante ameaça, né, dos grupos insurgentes, eles também afastaram os três países dos seus antigos aliados, né, mas mais especificamente da França. Destacadamente, né, no Mali e em Burkina, ambas as nações expulsaram os militares franceses que estavam presentes lá, né, pelo fracasso em derrotar esses grupos radicais, com a sensação de que eles estavam fazendo pouco caso, né, ou até de eles fazerem render esse problema, né, para eles permanecerem ali. Né. Isso inclui outros também. Né. Mas o sentimento francofóbico, vamos dizer assim, ele também é anti-ocidental, em menor escala, mas pode-se dizer assim. Né. E ele aumentou muito por conta disso tudo. Os três países, eles rejeitaram fazer parte da esfera de influência, né, da França na África, né, que é chamada de France-África, e buscaram se apoiar um no outro, como a gente pode lembrar da fala do Kellen de Tambela. Né. Para demonstrar um pouco o sentimento do pessoal por lá, a gente pode ver a declaração da ministra das Relações Exteriores do Mali, né, em uma visita a Burkina Faso, né, que ela disse o seguinte: essa é a primeira vez que eu venho para Burkina Faso desde a luta do povo burkinense, que levou a uma correção que permitiu a recuperação da soberania e da integridade territorial desse país irmão. Com essas declarações aqui, é muito importante que vocês percebam que sempre que grandes funcionários, né, altos funcionários ou funcionários do setor diplomático de um país, sempre que eles falam muito mais por entre as linhas do que as palavras em si. Tá? E aqui a gente consegue perceber muito disso. Tá? O que ela quis dizer com essa parte da correção que recuperou a soberania e a integridade territorial do país? Reflita um pouco sobre isso, mas vamos continuar aqui. A gente pode também saber que como está essa situação, né, vendo que o ministro da Defesa alemão, né, o Boris Pistorius, ele falou em uma entrevista, né, que ficar no Mali é uma perda de dinheiro e de tempo. Ele falou que a presença de manutenção de paz lá, né, que a Bundeswehr tá no Mali, né, está se tornando inútil. Né, e a retirada deles, que está programada para maio do ano que vem, pode ser antecipada se as condições não melhorarem. Nas palavras dele, ficar no Mali até maio de 2024 não faz sentido nas condições atuais. Se nossos soldados não puderem deixar seu acampamento ou puderem se mover apenas em um pequeno raio externo, porque os drones não estão autorizados pelo governo do Mali, né, a voar, eles não poderão cumprir sua missão. E ainda nisso aqui, alguns dias atrás só, a Burkina Faso deu um mês para a França evacuar todas as suas forças do país, né, que atualmente eles possuem cerca de 300 militares, né, comandos, forças especiais, assim, né, que estão baseados em Camboicim, né, que é próximo à capital. Os franceses temem que Burkina está saindo da sua zona de influência e indo para a influência russa, com o próprio Macron dizendo recentemente que pode estar ocorrendo uma interferência russa e que eles precisam ter certeza que não é uma manipulação das informações assim que está levando o país para essa linha de ação.
O que eu acho, no mínimo, ridículo, né? Mas acho engraçado até esse tipo de declaração. Mas vamos seguir aqui. Eu acho até interessante analisar com isso aqui, né? Que a gente pode ver bastante essa questão do apoio russo, né? Justamente como eu já falei no vídeo que a gente falou pelo Mali, né? Falou do Mali. O vácuo de poder deixado pelos militares franceses provavelmente vai ser preenchido rapidamente pelo grupo, né, Wagner, de mercenários russos, né? Vários países africanos, eles estão enxergando na Rússia uma alternativa ao Ocidente, encarando muito mais positiva essa ajuda em comparação com as parcerias desiguais, né, que são feitas com os europeus e com os americanos, por exemplo. Né? Isso tudo a gente já falou nos dois vídeos que eu já comentei várias vezes que a gente já falou sobre isso, né, e eu vou deixar no fim do vídeo, e aqui em cima também vai aparecer, e na descrição do vídeo também, tá? No começo desse mês, a gente teve um movimento bastante ilustrativo, que foi uma turnê pela África, né, feita pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, né, o Sergei Lavrov. Ele passou tanto por Burkina Faso quanto pelo Mali, né, e foi considerada histórica essa visita pelos malinenses. A Rússia ela tem sido uma importante aliada para o governo do Mali, né, sendo uma grande fonte de suprimentos, de grãos, de armamentos, né, além do auxílio militar contra os grupos radicais por intermédio do Wagner Group. E ainda esse ano, carregamentos de combustível, fertilizantes e alimentos chegarão ao Mali, segundo o Lavrov. Por essa mudança toda, né, pela perda da influência na região, vários países têm criticado bastante os governos desses três países, né, mas em especial ao Mali, e a aproximação deles a Moscou também. Mas, quanto a isso, esses governos eles estão bem tranquilos. Né? Tem inclusive o ministro das Relações do Mali, o Choguel Maiga, dito que eles não precisam justificar o posicionamento dos seus países, apesar das críticas do Ocidente. Essa tranquilidade vem também de saber que o pensamento da população está bastante em sintonia também com o do governo. No fim de janeiro, por exemplo, houve uma manifestação em Ouagadougou, que é a capital de Burkina Faso, né, que pedia pela retirada das tropas francesas, né, e a expulsão do embaixador francês Luc Halad. E muitos dos manifestantes, inclusive, eles carregavam bandeiras dos países e da Rússia, mas também contavam com cartazes dos presidentes o burquino, né, Ibrahim Traoré, malinense Assimi Goïta e o russo Vladimir Putin. Com isso tudo, a gente pode facilmente, né, notar que a mentalidade desses países está totalmente voltada ao Oriente, né, e ao multipolarismo, e até ao enfrentamento da influência ocidental. E, inclusive, falando desse enfrentamento, aqui a gente pode notar também uma outra parte que tem a ver com a questão do próprio modelo de governo, né? Porque esses países hoje eles são governados por juntas militares, né? Os presidentes desses países são militares, o que leva a gente a entender que é uma autocracia. Essas mudanças todas elas não se dão só pelo aspecto geopolítico, mas até pelos próprios fundamentos conceituais, né, do modelo vigente, ou a gente já pode dizer talvez antigo, né, que já está tendo essa mudança, né, da democracia liberal, tal, vamos dizer assim. A substituição do governo antigo, né, entre aspas, democrático, por um regime autocrático militar, também tem base nessa luta pela soberania dos países, né, no que tange, por exemplo, os políticos corruptos trabalhando pelos interesses franceses e os ocidentais também. Né? Mas, apesar disso, também houve uma declaração muito interessante dada pelo primeiro-ministro do Mali, né, o Choguel Maiga, que reflete a própria crise do sistema mundial que a gente está assistindo. Ele comentou sobre a crise crônica de segurança do Mali e a ineficácia anterior do governo democrático que tinha lá antes, que não conseguiu resolver. Uma solução duradoura, entre aspas, né, exige uma mudança de paradigma, segundo ele. Há 30 anos realizamos eleições e, no entanto, há 3 décadas nosso país nunca esteve tão instável. Vimos isso em outros lugares, principalmente no Afeganistão, um país que organizou eleições regularmente por 20 anos sem que isso resolvesse de forma duradoura os problemas estruturais. Parceiros ocidentais perceberam isso e abandonaram o Afeganistão ao seu triste destino. Longe de mim a ideia de que as eleições não são importantes, mas diante de uma crise da magnitude que estamos vivendo, as eleições devem ser precedidas de reformas adequadas. Isso também se aplica a Burkina Faso, né? Durante aquela visita em que
ele sugeriu uma federalização dos países, o primeiro-ministro Kellen de Tambela, ele disse que o Mali representa uma verdadeira revolução. Segundo ele, o Mali se tornou um trem na África desde que o coronel Assimi Goïta assumiu o poder. É uma verdadeira revolução. Você nos inspirou em Burkina. Você nos mostrou que é possível. Ele provavelmente estava se referindo aqui na rejeição da influência francesa pelo Goïta, né, que foi copiada também pelo capitão Traoré, em Burkina Faso. Mais uma vez, a gente consegue perceber também que é um pensamento em sinergia com pelo menos parte da sociedade, né? O ex-ministro das Relações Exteriores e ex-assessor especial do presidente e comandante da Ordem Nacional e um político proeminente, né? Ablassé Ouedraogo, declarou que uma ditadura esclarecida, que coloca o desenvolvimento antes da democracia, pode ser a solução para os problemas do país. Ele defendeu um regime forte e rigoroso, um regime que fará reinar a ordem e a disciplina, em um artigo online. Ainda fazendo uma crítica à sociedade de Burkina Faso, bem como seu governo, dizendo que o povo burkinense é culturalmente incapaz de sustentar um regime político democrático. Tá? É uma declaração bem forte, mas se a gente parar para refletir no que ele está falando, eu acho que faz sentido, e não é uma questão de que ele falou, por exemplo, que é culturalmente incapaz de sustentar, não é que seja tipo que eles são politicamente incapazes ou inferiores, é que a cultura deles não está pronta para isso, porque tem uma série de fatores, como por exemplo a própria influência francesa que atrapalha eles de se desenvolverem, né? Então tem uma série de fatores, né, que eu convido até vocês a pesquisarem mais a fundo, né? Mas é nisso que a gente tem que pensar nesse fator aqui. Trazendo de volta, né, o assunto da insurgência, a gente tem que levar um pouco mais a fundo também, porque eu acho que é um dos pontos principais para eles lá, né? Porque também tem a parte de trás justamente desse último ponto que a gente conversou. A luta contra as insurgências, né, ela também pode ser uma luta contra o próprio Ocidente. Como assim? Existe uma linha de raciocínio, né, que existe um apoio obscuro, né, assim, né, por trás dos panos, do Ocidente aos jihadistas, né, igual foi na Síria, ou igual é na Síria, né, especialmente com os curdos agora, né, que a gente pode explicar um pouco mais depois, né, mas como já dito anteriormente, as relações com a França também já vem se deteriorando já há vários meses, né, em boa parte pela insatisfação com o combate aos jihadistas, né, na região. Os burquinos, né, eles inclusive acusam os franceses de estarem secretamente ajudando os radicais que controlam uma parte significativa, né, do território do país, né, da mesma forma que ocorre no Mali. Essa tese ela foi corroborada também pelo vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, quando ele foi em uma visita, né, recentemente para Burkina Faso, né, quando ele encontrou com o primeiro-ministro Kellen, né, e fez a mesma acusação, ressaltando que eles criaram o Estado Islâmico, né. Dentro da fala dele, ele disse que para impedir que você lute contra esse flagelo, eles se apresentam e oferecem seus serviços, o que lhes permite estacionar tropas em Burkina Faso. Também afirmou, né, que a França fornece apoio significativo a grupos terroristas na região do Sahel. Por mais que possa soar como uma teoria da conspiração barata, assim, para muita gente, isso não seria, na verdade, tão difícil de ser verdade. Tá? Embora difícil de encontrar, há uns anos atrás, acho que uns 2 anos atrás, saíram alguns documentos oficiais, né, que demonstram até o apoio da CIA ao Estado Islâmico, né, e alguns outros grupos radicais também em diversos pontos do mundo, né, como, por exemplo, a Operação Timber Sycamore na Síria, que, curiosamente, tiveram a mesma finalidade, né, que teria esse apoio francês, né, aos grupos radicais, que é o quê? Perpetuar o conflito e as operações, né, e obter os lucros políticos desse conflito, com a permanência em locais estratégicos. Fala de uma forma bem rasa e geral. Tá? O alerta iraniano, na verdade, ele pode ter justamente vindo daí, já que eles possuem uma vasta rede de inteligência, né, e de combatentes lutando contra o Estado Islâmico, e as forças rebeldes da Síria também, né, tendo tido bastante contato com eles, né, o suficiente pelo menos para que eles
tenham descoberto essas ligações obscuras, vamos dizer assim, né? Inclusive com Israel. Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo. Então, com essa suspeita, que tem muita chance de ser verdade, e tudo mais, dá para entender do porquê que o pessoal lá tá ficando com cada vez mais raiva dos franceses e querendo se livrar de toda essa influência, né? Porque eles percebem como a França, né, como um grande predador dos seus países, né? Apesar de tudo isso que eu falei, ainda existem algumas complicações, né, para um acordo como esse, né? De início, o mais fácil de se pensar, né, é que se tornando um país só, os cargos políticos todos, né, seriam unificados, né? Então os grupos, as lideranças, né, teriam que diluir o poder, né, o que pode não ser tão fácil, mas também não é impossível, tá? Outro ponto levantado também por alguns analistas é a diversidade étnica dos países, com vários grupos distintos se juntando em um só país. Mas, na minha opinião, isso não é um problema tão sério necessariamente, tá? Esses grupos eles já dividem seus países, né, que são multiétnicos, né? A única coisa que ia mudar é que seriam mais grupos, né, juntos politicamente, vamos dizer assim, mas também em um escopo muito maior, né, e também um espaço territorial bem maior. Então eu acho que talvez não fosse fazer tanta diferença, né? Uma questão étnica que já se encontra assim, uma disputa intensa é com os tuaregs ali no norte do Mali, né, que eles já têm essa disputa, né, com o governo nacional por algumas demandas, né, que não foram atendidas e eles consideram que eles são negligenciados pelo governo central, né? E com a integração de mais grupos, né, ao governo central, vamos dizer assim, a atenção vai ter que ser dividida ainda mais, o que pode levar ainda a problemas mais sérios, tá? Para dar uma dimensão disso aqui, as facções tuaregs elas se juntaram para formar uma entidade política e militar unificada, né, que é a Coordenação dos Movimentos de Azawad. Eles já anunciaram que eles não vão fazer parte do novo processo constituinte do Mali, né, por desavenças com o governo justamente. Mas apesar disso, eu acredito que essa união pode ter justamente o efeito inverso disso, né, dependendo de como forem as coisas, né, como forem tocadas as coisas. Se, por exemplo, né, o governo unificado ele encontrar uma resposta geral, vamos dizer assim, né, para os diversos grupos, eles poderiam contemplar os tuaregs também, né, e dessa forma iam atenuar, né, ou até mesmo resolver um dos problemas do país. Tá? Então, inclusive, essa aqui é um dos pontos que eu acho que pode ser mais interessante para o país. Como são vários grupos diferentes, alguém pode falar, não, mas tem que ser uma coisa para cada um. Mas, depende das coisas, se você encontra uma resposta geral, né, você já consegue contemplar todo mundo. Então, pode dar uma resposta que o país individualmente não teria, mas todos juntos, sabe? Um exercício de pensamento aqui. De qualquer forma, esse é um acontecimento muito importante, né? Como em algumas outras partes do mundo, né, uma coalizão autoritária, entre aspas, né, orientada para o Oriente, está se materializando na África Ocidental, né, em parceria com a Rússia e talvez com seus aliados também, né, em questões comerciais e militares, né, enquanto eles conferem, né, as organizações regionais apoiadas pelo Ocidente. Eles estão repensando se é isso mesmo que eles querem. A gente pode, com certeza, né, esperar uma atenção muito maior para a costa ocidental africana, né, nos próximos anos, né, pelos estrategistas de Paris e de Washington, principalmente, né, enquanto a ordem econômica e de segurança regional também, né, que se sustentam e são patrocinadas também por Paris e Washington, né, são cada vez mais desafiadas, né. E no plano geopolítico também, pode ser um ponto de virada no sistema internacional, regional, né, mas até em um contexto maior, né, sendo o surgimento de um país grande, né, que pode se tornar também bem poderoso, né, o que pode desestabilizar o equilíbrio de poder em toda a região, né? E ele sendo posicionado no entorno estratégico brasileiro, a gente também tem que prestar atenção no desenvolvimento dessa questão, porque pode contribuir para a estabilidade da região ou se tornar um grande desestabilizador, né? O que poderia, por exemplo, por agravar a situação
né, e possivelmente até acarretando em outras questões que já existem ali na região, né. Mas, no total, eu acho que é muito positivo, se funcionar, né? Porque ainda não está muito claro. Como eu falei no começo, o que é mais ou menos que foi assinado foi uma aliança completa, né, entre os três países. Então, em aspectos econômicos, militares, políticos e coisas do tipo. Não foi assinada ainda uma união, exatamente. Mas eu acho que seria muito benéfico de qualquer forma, porque para os países é uma forma de conseguir resolver os problemas. Resumindo assim, gente, é aquela coisa, né? Cada um separado, tem uma força X para resolver os seus problemas. Inclusive não, ainda mais quando é um problema comum, né? E juntos fica mais fácil de responder esses problemas, né? Como eu falei ali na parte das questões militares, os esforços conjuntos têm muito a favorecer esse novo país que surgiria, né? Facilitando que assim houvesse uma resposta mais eficiente, né, mais eficaz para esse tipo de problemas, né? Com uma economia mais forte, pode ser que eles consigam dar umas respostas melhores para a população, né? Então, melhorar a qualidade de vida, né? Melhorar as infraestruturas dos países, né? Que no caso seria o mesmo país, né? E então, assim, tem muito a ganhar, tá? Aí a única coisa que tem para a gente pensar mesmo agora como brasileiros, ou de onde quer que vocês sejam, né? Porque tem também amigos de outros lugares, se começar a ficar um país muito forte, pode desequilibrar a balança de poder. Aí isso também pode assim acarretar em outras questões, né? Mas também até por isso, né, vamos supor que comecem a vencer ali esses grupos insurgentes, vai saber se eles não fogem para países costeiros e intensifica ainda mais a pirataria ali no Golfo da Guiné, né? Essa é uma questão relevante, né? Então, mas também eles podem justamente ficar tão fortes e resolver essa questão que venham até a contribuir com a luta contra a pirataria, vamos supor. Então, vamos observar o que sai daí, mas de qualquer forma a gente pode estar olhando uma mudança considerável ali na situação, pelo menos da região ali do Sahel, né, da costa ocidental africana. Esse vídeo aqui, ele tem muita coisa que vocês precisam refletir sobre. Eu não quis falar tão diretamente, tá? Mas se vocês quiserem também saber um pouco mais, eu vou deixar algumas notícias aqui embaixo que elas contribuem também para esse raciocínio, tá bom? Mas não esqueçam, né? Não deixem de assistir os outros dois vídeos, pelo menos, que eu vou deixar junto, atrelado a esse vídeo, que eles falam bastante, tem um background muito grande que ajuda a compreender mais a fundo essa situação aqui, tá bom? Então é isso, pessoal, né? Espero que esse vídeo tenha sido um vídeo bom, né? Um vídeo relevante para vocês, que tenha trazido bastante informações e que tenha ajudado a esclarecer um pouco ou trazer coisas novas, né? Para vocês pesquisarem mais a fundo, saberem mais, né? Que é o grande intuito do canal. É o que eu mais gosto de fazer, é deixar, assim, uma faísca para vocês começarem a pesquisar mais a fundo, né? Eu fico muito contente quando vem gente me falar que soube mais, né? Depois de ter ouvido alguma coisa que eu falei aqui e tal. Isso é muito bacana. E é como eu falei, o intuito do canal é ajudar a ter mais informações, a difundir informações e os conhecimentos, né? Difundir a vontade de pesquisar mais a fundo, né? Do pessoal por aqui, né? Porque como eu falei, esse assunto mesmo que a gente está falando hoje não apareceu em lugar nenhum. Pelo menos aqui no Brasil, não que eu tenha visto, pelo menos. Né? Então, assim, eu acho que é importante para que a população brasileira não fique tão dependente da televisão, por exemplo, né? E nem das mídias oficiais, né? E que a gente tenha um conhecimento mais profundo sobre geopolítica, por exemplo, né? Sobre o que acontece no mundo. Né? Porque é muito importante e, infelizmente, a gente aqui está bem defasado. Né? Então, esse é o grande intuito do canal e eu espero que com esse vídeo aqui eu tenha conseguido, pelo menos, contribuir um pouco para com a sociedade, né, nesse sentido. Tá bom? Então, se você gostou do vídeo, se você gosta desses assuntos, né, de geopolítica, relações internacionais, assuntos militares, coisas do tipo, né, eu convido a você, se você já não for inscrito, né, a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, que é muito importante para não perder nenhum vídeo. Tá? Se você gostou do vídeo, né, deixar o like também, que é muito importante para o YouTube entender que é um conteúdo bom e mostrar para mais pessoas. Né, qualquer
informação extra, qualquer sugestão, qualquer crítica construtiva, por favor, deixa aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai ajudar essas informações, né? Quem gosta de receber esses assuntos, né? Sua família, seus amigos, né? Manda pro pessoal aí que vai ajudar muito a gente aqui do canal. Inclusive, a chegar aos 5.000 inscritos, né? Que a gente está esperando para fazer uma super live aqui com o comandante Farinazo, né? Que já está engatilhado aqui. Eu já até falei com ele já, tá tudo certinho, só estamos esperando chegar nos 5.000, tá? Então, ajuda a gente a chegar aí nos 5.000 para ter uma live que vai ser muito boa, vai ser muito instrutiva, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido um bom vídeo, né? Mais uma vez. Obrigado, né, a todos pelo apoio, né? Obrigado a quem assistiu até aqui também, né? E eu espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Então, até mais.